ele desistiu da sua pré-candidatura. Vale destacar que o professor Gerry, que é uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade, na última eleição, há 4 anos atrás, ele obteve um total de 1.050 votos, sendo o primeiro suplente da sigla do MDB, sendo, em questão de números, o 6º vereador, o 6º candidato, a vereador mais bem votado da cidade, mas pela questão de quociente eleitoral não chegou a assumir uma vaga ali na Câmara. E hoje o comentário é sobre a desistência. Qual é o motivo, Qual é o motivo que levou o professor Gerry Biapina a desistir desta corrida eleitoral rumo à Câmara Municipal? E eu estou entrando em contato aqui com o professor Gerry porque eu gostaria de conversar com ele sobre esse assunto, uma vez também que muita gente tem falado na cidade, olha, o professor Gerry se vendeu, não é mais pré-candidato porque se vendeu, recebeu não sei quantos mil e tudo mais. E eu estou ligando aqui para o professor Gerry para a gente falar sobre isso, até mesmo para poder esclarecer para a sociedade bacabalense sobre essa questão. Alô, professor Gerry, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Professor, o senhor me escuta bem? Sim. Professor, nós estamos aqui no programa ao vivo, no Bacabal Agora, para justamente falar sobre a sua desistência nessa campanha eleitoral. O senhor, que sempre pontuou muito bem nas pesquisas, esteve como primeiro suplente nas últimas eleições, com uma votação muito expressiva, com mais de 1.000 votos, 1.050 votos, se não me engano. E a pergunta é, o que levou o senhor, o professor Gerry, a desistir desta campanha, desta pré-campanha, que seria homologada agora no próximo sábado, dia 3, mas o senhor anunciou a sua desistência. Qual foi o motivo, professor? Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Bacabal. Eu preparei todo esse cenário durante 4 anos, muito empolgado, certo? Fazendo o que eu venho fazendo durante a minha vida, servir a população de Bacabal. Como eu disse, por onde eu passei, que eu ocupei um cargo público, quem ganhou foi a juventude, principalmente a sociedade de Bacabal. Eu ando de cabeça erguida, não gosto de mentira. Mentira para mim é fraqueza de caráter, covardia é fraqueza de caráter, desconstruir a imagem de alguém é fraqueza de caráter. E quando eu fiz minhas campanhas, eu nunca citei nome de adversário A ou B, porque eu tenho motivos de sobra para falar de mim e do meu trabalho, certo? Certo. Nos últimos últimos 5 dias, a minha família me chamou, certo? O que acontece? A minha sogra, a gente está de sentimento lá em casa, minha esposa é filha única. Como eu sou uma pessoa pública, eu sou passivo de justificar para a sociedade de Bacabal, uma figura pública. A gente está de sentimento lá em casa, perdemos minha sogra recentemente, minha esposa é filha única, certo? E ainda nem vamos superar. O meu sogro, ele já tem idade avançada, apresenta praticamente os mesmos diagnósticos de minha sogra e precisa da nossa atenção 24 horas. A minha mãe tem 91 anos e, principalmente nos últimos dias, certo? Precisa da minha atenção 24 horas. A minha filha vai ganhar neném agora em setembro. E eu sou família, muito a tenente, família. A tenente Soraya, não é isso? Exatamente. Certo. Todo mundo sabe que eu sou muito família. Se eu levar em consideração o fator vaidade e possibilidade de ganhar, eu não digo nem vaidade, que eu não tenho vaidade nenhuma para ser vereador. Eu tenho um sonho nobre de servir a população de Bacabal como eu venho fazendo, servindo sem ser vereador ao longo da minha vida, certo? Então, a minha família disse, pai, o senhor pode adiar esse sonho? Olha as condições que está a minha família. O meu irmão Janai, meu irmão gêmeo, que todo mundo conhece em Bacabal, que me conseguiu carro, me conseguiu som, me conseguiu recursos para disputar essa campanha, ele chegou para mim e disse, meu irmão, por mim você não sai candidato. E eu levei um susto, levei uma surpresa,
como aquele atleta que se preparou 4 anos para disputar uma Olimpíada e não pode ir, certo? E a gente conversou, debateu, eu me entristeci, certo? Mas achei por bem atender o pedido da minha família, porque eu sou família, certo? Sim. E essa é a razão preponderante, fundamental, para eu não ir às ruas. Anderson, na eleição passada, toda a minha família foi para a rua comigo. A minha sogra foi votar, o meu sogro votou, minha mãe foi votar, apesar da idade avançada. Toda a minha família foi comigo para as ruas, do primeiro dia da campanha até o último dia. Tudo eles prepararam, foi minha assessoria. Toda a minha família me acompanhou. E agora a minha família não pode me acompanhar. E abaixo de Deus existe uma coisa chamada família, certo? Pela primeira vez eu vi você citar que disse que alguém pode dizer, está dizendo que eu me vendi. Eu me vendi para quem? Se eu quisesse me vender, eu estaria na oposição, certo? Não entrei em política por dinheiro. Eu tenho caráter, eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma família a zelar, tenho a sociedade de Bacabal, a qual eu tenho muita vergonha e respeito, eu zelo, porque eu não tenho somente eleitores, eu tenho amigos. Aqueles 1.052 votos não foram votos comprados de forma imoral, foram votos de amigos que confiam em mim, confiam no meu caráter. Como todos eles estão vindo à minha casa, muitos tristes, mas compreendem o momento. Em 2028, eu vou estar com 54 anos, vou estar novo. Se esse sonho permanecer no meu coração, a saúde me permitir, o ambiente familiar me permitir, eu irei disputar, porque eu tenho um sonho de ser vereador em Bacabal. Mostrar que tem como a gente ser diferente, trabalhar diferente, como os cargos que eu ocupei, o Anderson. Eu nunca juntei nem o que caiu do chão. Todo mundo que me acompanhou nos meus cargos públicos sentiram por eu não ter oportunidade de fazer mais por Bacabal e compreendem o cenário e aquilo que eu passei. Essa é a grande realidade. Muito bem. Então, esclarecendo para a sociedade bacabalense, realmente, professor, a sua desistência nessa pré-campanha é por questão de estar junto com a sua família diante dessas circunstâncias que o senhor já citou, não é isso? Exatamente. Bom, agora nós temos também a informação de que o professor Gerry irá acompanhar o ex-senador João Alberto de Souza, que está em pré-campanha para o mesmo cargo que o senhor também estava se postulando, que é o de vereador. E diga-se de passagem, Bacabal também sabe da relação que o senhor tem com o ex-senador João Alberto, de muitos anos, uma caminhada política e de amizade de muito tempo. Mas essa informação, então, qual é o que é verdade, o que não é sobre o seu apoio? Porque o senhor não vai estar em condições de disputar uma campanha em razão das dificuldades que o senhor já mencionou relacionadas à família. Mas, de fato, o professor Gerry estará junto com o ex-senador João Alberto nesta pré-campanha e campanha? Anderson, eu não sei quem se precipitou em divulgar essa notícia, que eu mesmo queria divulgar. Assim, eu tenho uma relação de amizade, respeito e admiração com o João Alberto, certo? João Alberto, no começo da minha vida, ainda jovem professor de conteúdo, professor relevante com serviços prestados em Bacabal. Eu inaugurei o pré-vestibular Gênesis, o pré-vestibular CETEP, o Colégio Reis Magos, o Colégio Batista. Sou funcionário público concursado do Estado, onde tive a honra de zelar o nome de Bacabal. Quando em outras disciplinas os piauienses passaram em primeiro lugar, o professor Gerry passou em primeiro lugar, honrando e zelando o nome da educação de Bacabal. Quando fui indicado por João Alberto, bem jovem, para ser diretor do Colégio Leda Tágera, ele viu em mim aquela competência e eu fiz um brilhante trabalho. No exercício daquele trabalho, o secretário de Educação, Dr. João Bernardo Bringel, visitou Bacabal e me convidou, a pedido de João Alberto, para ir para São Luís, coordenar a educação do Maranhão junto com ele. Quando fui visitá-lo, a convite, a primeira coisa que ele disse foi assim: bate
o contra-cheque do professor Jerry Brat e a gratificação dele. Meu salário ia lá para cima. E eu não aceitei aquele cargo por causa da minha mãe na época. Novamente, família. Certo. O Janai era gerente do Armazém Paraíba em outra cidade, só morava eu em Bacabal com a minha mãe. Todo mundo sabe que meus irmãos moram fora daqui, certo? E eu não aceitei novamente. João Alberto ficou assim admirado por eu não ter aceitado, mas não aceitei em nome da família. Eu tenho uma história com o João Alberto. João Alberto é um economista. Eu me lembro quando eu era criança, sempre fui apaixonado. Eu não sei o que eu gostava mais da minha vida, mas abaixo de Deus a coisa que eu mais gostava era de estudar. Com muita dificuldade, sempre estudei em escolas públicas, Urbano Santo, Marão, Colégio Municipal, Leda Trás, de lá para a UEMA, da UEMA para a UFMA, para me pós-graduar, sempre. E o pessoal dizia assim, agora os filhos de Bacabal vão poder se formar aqui, porque João Alberto trouxe a Universidade Estadual do Maranhão, quando só existia em São Luís, eu acho que Imperatriz. Certo. E aquilo, eu consegui cursar matemática, porque eu não tinha condição de sair de Bacabal. E tenho muito orgulho do ambiente que norteia a educação. João Alberto depois trouxe a UFMA, trouxe o IFMA, trouxe o Colégio Militar. Quando o Colégio Militar, parece, não sei se é uma regulamentação nacional, eu não sei, mas João Alberto trouxe de São Luís, só tinha na capital, trouxe um Colégio Militar para Imperatriz e trouxe um para Bacabal, prestigiando os filhos de Bacabal. Então, são atitudes que norteiam o bem maior da sociedade, que é a educação dos nossos filhos, viu? Eu gosto de João Alberto, devo gratidão a ele e acho o melhor nome hoje para aquela Câmara Municipal. Na eleição passada, eu fui candidato também, claro, lutei, João Alberto não se elegeu, eu fui o primeiro suplente, João Alberto foi o segundo suplente, certo? Infelizmente não tivemos a possibilidade, não fomos chamados para assumir a Câmara Municipal, que era um sonho até para eu mostrar um pouco do meu trabalho. Mas o fato, Anderson, de eu sair candidato a vereador agora, não significa dizer que eu vou deixar de fazer o que eu estou fazendo, não. Eu não saio da política, eu estou adiando esse sonho. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu jamais fui na beira do rio sem voltar de lá com uma sacola de lixo, não para me aparecer. Jamais deixei de me oferecer nas escolas de Bacabal, os aulões gratuitos de Bacabal, que aconteceram no ano passado, o qual eu não tive a honra de ser convidado. Quem inaugurou os aulões gratuitos de Bacabal fui eu e o professor Gierdson, certo? Eu sou professor voluntário do Colégio Militar, certo? Das escolas públicas municipais, eu vou lá e dou aquela aula gratuita e jamais vou deixar de fazer. Eu acho que nós temos que ter menos jovens com tornozeleira no pé, nós temos que ter menos jovens empinando pneu de moto, nós devemos ter menos jovens desocupados, ociosos. O que Bacabal tem que lutar é por empresas, por mercado de trabalho, por educação de qualidade, certo? E o que é que eu analiso dentro desse contexto? Quem nunca abandonou Bacabal chama-se deputado Roberto Costa. Tem feito muito pela nossa cidade. Durante os 4 anos, após uma eleição estadual, ele não abandona. Roberto Costa está presente em todas as comemorações, datas comemorativas, auxiliando os bacabalenses no problema de saúde, educacional. Então, eu sou o grupo do prefeito Adivan Brandão, do deputado Davi Brandão, do deputado Roberto Costa, do doutor Emílio, certo? É o grupo do professor Jerry. Não estou saindo, não vou disputar a eleição por ter arestas com o meu grupo, não. Não briguei com o meu grupo, não vou sair do grupo porque eu tenho propostas de dinheiro para ir para outro grupo. Eu tenho, mas não. Meu propósito na política não é enricar ilicitamente. Isso enche os olhos de quem não tem caráter, certo? A maior prova disso, de que eu estou apoiando um candidato não é por dinheiro, é que meu candidato é João Alberto. É por admiração, por ele ter pré-requisitos morais e serviços prestados para a nossa cidade. Hoje, Bacabal em 2024 é um Bacabal do futuro, de 35 anos atrás. E quem plantou esse futuro? Foi João Alberto. UEMA, IFMA, UFMA, Colégio Militar, Corpo de Bombeiro, Aeroporto, Avenida João Alberto, Avenida Francisco Marques, Correão, que infelizmente precisa de uma reforma para resgatar o futebol de Bacabal. E esse é o momento. Eu acredito que com Roberto Costa, Bacabal vai dar continuidade e concluir esses sonhos
do povo bacabalense, viu? Mas é por questões familiares. Eu não gosto de mentira. Mentira é fraqueza de caráter. E eu ando de cabeça erguida aqui em Bacabal, Anderson. Você me conhece. É verdade, conheço. Então, professor Gerry, muito bem explicado. Por isso que é importante, gente, a gente ter a oportunidade de estar fazendo um jornalismo sério que nós fazemos aqui na TV Ágape, está dando a oportunidade para que pessoas como o professor Gerry, que está sendo citado no dia de hoje, comentado, para esclarecer. Professor, para finalizar aqui a nossa entrevista, só para ratificar mesmo o que o senhor disse ao longo da nossa conversa. O senhor desistiu da sua pré-campanha ou da sua candidatura, que aconteceria nos próximos dias, em razão de questões familiares, questões envolvendo saúde e tudo mais. E que o seu apoio à candidatura do ex-senador João Alberto não é no sentido de que o professor Gerry aceitou uma proposta de dinheiro e agora vai apoiar João Alberto. Só para ratificar, para quem está chegando agora no nosso programa e que possa entender também nessa última parte. Não, de jeito nenhum, Anderson. Não, Anderson, eu tenho como viver com dignidade, certo? Eu tenho como viver com dignidade. Eu fui secretário de Cultura, eu nunca juntei nem o que caiu do chão daquela secretaria. Eu captei 911 mil reais que foi distribuído para todos os fazedores de cultura de Bacabal através da Lei Paulo Gustavo. Tiveram empresas que procuraram. Professor Jair, você quer garantir sua eleição? Eu disse, como é? Deixa eu tomar frente. Eu não quero. Não é meu perfil. Eu tenho vergonha na cara, Anderson. Eu tenho um nome a zelar. Eu tenho uma filha que ela diz assim, pai, nunca jogue seu nome fora por causa de política. Certo? Se eu não apoiasse João Alberto, eu apoiaria outra pessoa. Porque eu acho que todos merecem respeito. Inclusive os 17 parlamentares que estão ali merecem respeito. E digo à população de Bacabal, quando eles baterem na porta pedindo voto, receba. Receba porque é dignidade, é o próximo, é o ser humano, certo? Faz parte da política pedir voto, certo? Então tem que receber a todos, tanto quem tem mandado quanto quem não tem mandado. Todos merecem respeito, todos merecem um lugar para representar o povo. E convoca o povo a escolher o melhor nome para Bacabal. Escolha o melhor nome. Olhe em caráter, olhe dignidade, olhe moral, olhe serviço prestado, olhe bons nomes, certo? Para que depois a gente não esteja reclamando. Viu? Então eu olho isso. Se eu não apoiasse João Alberto, eu apoiaria outro nome em Bacabal. E da mesma forma alguém ia dizer, professor Gerry, e gente mau caráter diz isso. Fulano de tal, A, B recebeu porque só pensa em dinheiro. Acho que dinheiro é um detalhe da nossa vida. Eu tenho como viver com dignidade. Eu cansei de acordar de madrugada na minha infância e encontrar minha mãe de joelho quando eu acendi a luz. Eu tinha menos de 10 anos de idade. Mãe, a senhora está se sentindo mal? Não. O que foi? Eu estou orando a Deus, o que dá para vocês comer amanhã de manhã. Então eu não vou jogar fora essa história por causa de mixaria, certo? Por causa de dinheiro. Se eu quisesse apoiar alguém por dinheiro, eu lhe digo, eu não estaria no grupo. Eu teria pulado o barco, teria pulado fora. E eu tenho muito respeito pela candidatura do Marcos Miranda, do Roberto Costa, do Plínio, do Jansen Penha, porque todos são meus amigos, viu? Escolhi o nome do Roberto Costa por entender que é o melhor nome para Bacabal. Estou apoiando o doutor João Alberto por entender que é o melhor nome para aquela Câmara Municipal. O João Alberto foi um visionário, e é um visionário. Hoje ele é um ancião, mas tem muito caráter, muita moral. Não tem um processo ao longo dos 50 anos, 60 anos de vida pública dele por roubo, por improbidade administrativa, viu? João Alberto tem um nome a zelar, viu? E quem sabe o trabalho de João Alberto não pode preparar um Bacabal novamente para daqui a 35 anos. Porque se tirarmos o que João Alberto fez com o Bacabal, fica a pergunta para você e para os espectadores de Bacabal. O que fica? O que fizeram ao longo de Bacabal depois daquele 2 anos que João Alberto teve como prefeito e 1 ano como ele teve como governador? Quando ele foi governador, Bacabal virou um canteiro de obras. Eu nunca me esqueço, ele alargou essa Teixeira de Freitas, fez uma avenida, a Avenida João Alberto, fez a Avenida Francisco Marcos, o aeroporto, o Correão, certo? O aeroporto que serve hoje para Bacabal, o aeroporto já salvou vidas de gente que saiu daqui ferida, gente que saiu daqui com Covid, gente que precisou de uma cirurgia cardíaca, aquele aeroporto serviu, e o visionário foi o doutor João Alberto, viu?
Hoje eu sou formado, Bacabal é formado. Muita gente, a juventude não, porque hoje tem muitas oportunidades, viu? Mas no começo, quando tudo era difícil, João Alberto pensou numa Bacabal grande. E Bacabal, educacionalmente, da forma que está servida, deve-se em parte ao trabalho do senador João Alberto. É por respeito, por admiração, não por dinheiro, de jeito nenhum. Muito bem, professor Gerry, quero lhe agradecer aqui pela entrevista, por ter conversado comigo, com o povo de Bacabal, sobre essas eleições, desejar boa sorte ao senhor e deixar aqui o espaço para o senhor fazer as suas considerações finais. Ok, Anderson, o que eu tenho a dizer é para o povo de Bacabalense, para os meus amigos, porque eu não tenho, como eu disse, eu não tenho somente eleitores, eu tenho amigos. Quem votou no professor Gerry foi sempre porque viu um nome bom. E todos os meus amigos, aqueles que eu tenho a oportunidade de explicar a razão pela qual eu não vou às ruas disputar a eleição, porque antes eu tenho grande chance de ganhar. Antes. Eu ouvi do vereador Venâncio, ouvi de vários vereadores, de amigos, de gente forte na política dizer, essa é a vez do professor Gerry. E se eu olhar pelo lado da vaidade, pelo lado da possibilidade, pelo lado do meu sonho de ser um vereador, eu vou às ruas. Mas eu não tenho como deixar a minha família. Eu não tenho ninguém da minha família aqui para ir para as ruas comigo. E seria maldade, seria assim, não estaria agindo com honra, com dignidade, se eu os tirasse, certo? Principalmente o meu maior esteio, o meu maior braço direito na minha vida, que é a minha esposa, do ambiente como está lá em casa, viu? Eu estou aqui conversando com você, acabei de dar banho na minha mãezinha. E não é hipocrisia. Toda a Teixeira de Freitas aqui sabe. Eu não estou com mamãe, uma vez por dia, eu estou com mamãe 24 horas por dia. Ela disse, meu filho, no dia que eu morrer, você para mim foi o maior filho, o melhor filho. E é isso que eu quero levar, viu? E eu não estou largando, que alguém colocou, o Gerry está largando para apoiar João Alberto. Vou apoiar o doutor João Alberto, como eu disse, por entender que é o melhor nome. Por causa da falta de oportunidade familiar que eu tenho de ir às ruas. E eu quero ir de forma plena, com a minha família, como eu fiz em 2020. Aquilo foi uma campanha vitoriosa. Eu me sinto um vitorioso antes. Mesmo sem ter sido eleito em 2020, eu me sinto vitorioso, porque ali foram votos voluntários, não foram votos assim conquistados de forma ilícita, viu? E assim, dentro das minhas considerações, eu desejo boa sorte a todos, inclusive aos 17 amigos parlamentares que estão ali, os quais eu não tive a oportunidade de assumir como suplente. Bacabal entra para a história, mas pode colocar nos meandros dos livros da história de Bacabal. Bacabal entra para a história, que na gestão de 2020 a 2024, um suplente não assumiu. E um grande abraço no coração de todos, que Deus abençoe a todos, viu? Que a nossa juventude possa estudar, possa respeitar os pais, possam aprender a tomar bênção, que seus pais acompanhem a educação dos seus filhos, que os seus pais não mandem, mas acompanhem, viu? Que Deus abençoe a todos, principalmente a nossa juventude, que está precisando muito do apoio da família, principalmente dos pais, muitos filhos abandonados em Bacabal, porque os pais não assumem o comando. E eu estou vendo as matérias, as reportagens, certo? Muitos jovens que desviam dos caminhos e vão se confrontar, vão se envolver com drogas, vão se envolver com coisas ilícitas, com aquilo que não é seu. Juventude, sai dessa vida. Aproveita para estudar, para trabalhar, para dar orgulho para seus pais. Essa é a minha mensagem. Que Deus abençoe a todos. Tá então, gente, a entrevista. Muito obrigado, professor Gerry, pela entrevista concedida aqui ao nosso programa Bacabal Agora.